Queridos, boa noite. Nós estamos mais uma vez gravando uma resposta. A nossa irmã Janaína, querida Janaína, ela pediu que a gente falasse um pouquinho, esclarecesse um pouquinho a diferença bíblica entre sacrifício e voto. De uma forma geral, a gente dependeria de ter mais tempo, de fazer um programa maior para explicar com detalhes. Mas vamos tentar em linhas gerais, de uma forma mais rápida, para que você possa entender, Janaína, e todo aquele que tem interesse nesse assunto. Naturalmente, é preciso lembrar sempre que todas as vezes que nós tratamos de um assunto ligado à religião, nós precisamos respeitar as pessoas que acreditam nessa religião e as coisas que essa religião propõe. A religião cristã, que tem uma base bíblica, ela tem a sua plataforma numa relação com Deus, que passa também por fazer votos, por fazer sacrifícios. Eu quero ler um texto pequeno, não é um texto grande, mas bem esclarecedor, que está no livro de Gênesis. Por favor, me acompanhe. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a fez por sua cabeceira. Deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a colocou por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz me tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei a ti, ó Deus, o dízimo. Esse é o relato do capítulo 28, o final do capítulo 28, a partir do verso 16. Nós temos aqui, Janaína, dois elementos que você me pergunta por eles. O primeiro é o sacrifício, tá? O que é que acontece? Esse homem chamado Jacó, ele está numa viagem, mudando de residência, ele está sendo perseguido pelo seu irmão, ele havia feito alguma coisa que deixou seu irmão enfurecido, seu irmão ali havia prometido morte, e ele então foge. Chega nesse lugar onde ele vai passar a noite e tem essa visão, esse sonho, vê os anjos ali, e uma voz diz a ele que o trará de volta àquela terra, que dará a ele a posse daquele lugar por onde ele caminha, que será com ele, que nele se cumprirá a mesma bênção feita a seu avô, Abraão, e a seu pai, Isaque. Ele, desperto desse sono, fica temeroso, é alguma coisa misteriosa que acontece, e ele tem consigo um pouco de azeite. Lembrando que o azeite, naqueles dias, ele era carregado como uma moeda de troca, como um dinheiro que se tinha. Ele poderia ser usado como alimento, ele poderia ser colocado sobre feridas como remédio, ele poderia ser usado para alimentar o pavio de uma lamparina. Então ele tinha muito valor. Naquele momento, ele ouve uma proposta, e dentro dessa proposta, Deus faz uma afirmação: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Deus não fala nada de que é o Deus dele, porque esse homem ainda não tem uma experiência com Deus, ele não é um homem convertido.
Seu pai sim, seu avô sim, eram pessoas religiosas que conheciam a Deus, mas esse homem, embora desde criança conhecesse Deus pelos relatos que ouviu, ele não tinha ainda uma experiência com Deus. Essa foi uma primeira experiência e Deus confirma na vida dele a promessa que havia feito aos dois anteriores, que é Abraão e Isaac. Então, naquele momento, ele abraça essa promessa, ele recebe essa promessa. E ele pega aquilo que ele tem de mais precioso e ele faz um sacrifício. Não é? A Bíblia nos contou aqui que ele pegou aquela pedra que ele havia usado como uma cabeceira, como um travesseiro, e faz uma coluna e derrama o que ele tem de mais precioso. Esse é o significado do sacrifício. O sacrifício é a testemunha de uma aliança feita com Deus. É a parte visível daquilo que é invisível, de um acordo que Deus propôs e que o ser humano aceitou. Lembre-se que foi Deus quem fez a ele uma promessa. Assim como um homem e uma mulher, quando fazem um juramento de caminhar juntos, eles dão a si e ao outro algo de precioso, que é normalmente de ouro, normalmente bem trabalhado, não é, que custa alguma coisa, e aquilo se torna o selo, uma aliança, algo que dá visibilidade a um acordo feito entre essas duas pessoas. Em qualquer lugar que se vá, aquilo é o símbolo. Então, este é o significado do sacrifício. Quando Deus então faz uma promessa, quando Deus faz uma proposta, quando Deus faz uma declaração abençoando, quando Deus faz um plano, entrega ao ser humano, então o ser humano faz um sacrifício como sinal de aceitação. E é um sacrifício de algo precioso, porque senão não é sacrifício. Sacrifício sempre envolve algo que é de valor para ambas as partes, tá? Deus fez a promessa e esse homem Jacó acolhe. Mas lembre-se que Deus havia dito ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, não o Deus dele. E então esse homem agora, ele vai fazer um voto. O que é o voto? Veja só o que ele diz no verso 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ora, como é que essa palavra dízimo entra aqui? Como é que essa prática dízimo entra aqui? A Bíblia vai nos contar em Gênesis capítulo 14 que o avô dele, antes que fosse chamado Abraão, ainda no tempo em que era conhecido como Abraão, não é? Ele é encontrado depois de um conflito armado, de uma luta, de onde ele sai vitorioso e traz o despojo de guerra, ele e alguns homens que com ele estão, por um sacerdote chamado Melquisedeque, um sacerdote que não tem nenhum registro de onde veio, de onde era o seu ministério sacerdotal e nem para onde ele foi. E nós vamos entender pela carta aos Hebreus que ele é a tipificação de Jesus, um sacerdote sem início e sem fim, eterno. E a esse sacerdote Melquisedeque, esse homem que é avô dele, faz a entrega, diz a Bíblia lá no capítulo 14, do dízimo de todas as coisas. Não havia ainda uma lei, tá? Moisés ainda não era nascido, não havia lei mosaica. Esse homem Abrão, ele entrega o dízimo de tudo. Certamente, isso passa a ser prática na vida dele. Ele ensina isso a Isaac, seu filho. Isaac vai ensinar a seus dois filhos. Mas esse moço, Jacó, ele não é um dizimista ainda. Mas ele diz uma coisa, ele diz interessante, depois que ele faz o sacrifício, acolhendo, fechando, selando aquele acordo que Deus havia proposto de ser abençoado, ele faz isso com o sacrifício, ele faz então o seu voto, ele faz uma declaração que dali para frente ele teria uma prática religiosa, que o Senhor será então o seu Deus e que ele será fiel em tudo. Essa é a representação da palavra dízimo ali. Ele diz, certamente de tudo te darei o dízimo. De tudo, eu vou ter vida daqui para frente com o Senhor. O voto, ele está sempre ligado a uma vida com Deus. É quando, entendendo a doutrina, eu sou levado a perceber as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, que me impedem de ter uma caminhada melhor, uma caminhada perfeita, conforme essa doutrina, conforme a revelação da palavra. Quer ver um exemplo interessante? A Bíblia diz que Davi fazia votos.
No Salmo 116, a partir do verso 12, Davi vai dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Ele diz: tomarei o cálice da salvação. Ou seja, eu vou entrar em aliança de salvação com Deus. Eu realmente vou me nutrir dessa salvação. Depois ele diz: invocarei o nome do Senhor. Ou seja, dali para frente, ele tem um relacionamento íntimo com Deus. E ele diz a terceira coisa: pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então Davi, ele assume uma prática religiosa coerente com o cálice da salvação que ele haveria de beber e com a invocação do nome do Senhor, que seria a prática na sua vida. E a Bíblia vai dizer para nós que durante a vida inteira, Davi fez votos e pagou ao Senhor. Ou seja, ele alinhava a sua vida. Mais claro do que isso é quando você chega em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Paulo, em algum momento, ele precisa mostrar ao povo judeu que ele não havia declinado da fé, que ele não havia se corrompido, que ele não havia apostatado da fé, conforme a lei de Moisés havia sido dada a ele por tradição. E para provar isso, ele é aconselhado e aceita o conselho e ele faz o voto do nazireu. Ele passa a navalha na cabeça, ele rapa a cabeça. Isso nós vamos encontrar no livro de Números, do capítulo 6, verso 1 até o verso 21, está ali a lei do nazireu. Quando um homem e uma mulher queriam se consagrar a Deus, testemunhar na prática, na vida diária, no todo dia, no toda hora dentro de cada dia, da sua experiência com Deus, ele tomava o voto do nazireu, ela tomava o voto do nazireu. Não é? É o voto da consagração. Então, a partir daquele momento, ele não passaria mais navalha na cabeça, tá? A cabeça dele está consagrada a Deus, representando seus pensamentos, seus interesses, seus desejos, não é? E aí ele vai apresentar sacrifícios de flor de farinha, de pães, de animais. E o verso 21, que é o final, que explica como é feito o voto do nazireu, que Paulo toma, ali no capítulo 18 de Atos, e o voto está lá no Números capítulo 6, está escrito assim no finalzinho, no verso 21, que o homem faria, não é, uma oferta junto com esse voto, conforme as suas posses. Então perceba, o sacrifício que a gente faz é quando você toma uma promessa, quando Deus faz vivificar no seu coração, no seu entendimento, uma promessa para você, uma promessa abençoadora para a sua vida. E você então dá um testemunho, você sela, você entrega algo de valor, como um noivo e uma noiva se entregam as alianças de ouro. E você sela, celebra esse negócio, há um testemunho ali. É necessário que seja assim, esse é o sacrifício. E o voto? O voto é quando você quer aperfeiçoar a sua vida. Sabe, aquelas dificuldades que a gente tem? Você se converte, mas continua ainda sofrendo com ciúme, sendo ciumento, sendo raivoso, sendo explosivo, guardando mágoa, não sendo perdoador. E você então resolve alinhar a sua vida com Deus e você faz um voto a Deus. Você vai caminhar perfeitamente na presença do Senhor. E aí você então faz um voto e apresenta uma oferta, sinal deste seu voto, né? É assim que a Bíblia vai dizer para nós que acontece o sacrifício e acontece o voto. Eu quero lembrar que em Gálatas, no capítulo número 5, o verso 22, fala para nós que um dos frutos do Espírito é a temperança, é o ser temperado. É o domínio próprio, nem muito lá, nem muito cá, está no meio, temperado, tá? Alcançar esse fruto do Espírito não é algo que acontece como um passe de mágica, não. É como uma planta que você cuida dela para que ela dê o fruto. E como é que você cuida dela? Você cuida desta planta, da ação do Espírito na sua vida, comendo e bebendo a palavra, estando em intimidade com Deus, invocando o nome do Senhor, tomando o cálice da salvação, permitindo que esse fruto venha. E aí quando você percebe em você características do velho ser, e você quer se livrar delas, você faz votos ao Senhor, assim como o jejum.
Não é que vem fortalecer a sua vontade sobre a sua carne. O voto é exatamente isso, é uma atenção que eu dou e eu me comprometo e ofereço algo como testemunho desse compromisso que eu faço com Deus. Então, em linhas mais simples, o sacrifício é algo que celebra um acordo que parte de Deus para o homem. O voto é algo que celebra um acordo que parte do homem para Deus. Mas perceba, não é uma promessa de toma lá da cá. Não é isso, não é isso. É sempre voltado para a edificação e o aperfeiçoamento da vida cristã. Feito isso, o voto é bíblico e é necessário sim apresentar alguma coisa que celebre. E como disse Davi, no espírito do verdadeiro adorador, ele disse: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Todas as vezes que nos relacionamos com Deus, nos relacionamos oferecendo algo que nos custe. Essa é a nossa fé, essa é a regra que encontramos na palavra de Deus. Então a você, Janaína, não é, o nosso carinho de sempre, aos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, muito, muito obrigado. Que o Deus eterno, o Pai das luzes, o Senhor de todos os espíritos, seja com você, com a sua casa hoje e sempre em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus nos abençoe.